Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tenho posto mais vídeos, tá, aqui no canal, ninguém é obrigado a ver todos, tá? Para ver se eu compenso um pouco a perda de views, né? Como eu falei para vocês, o YouTube tá uma porcaria. Quando eu fiz aquele vídeo do possível fim do meu canal, não falei que ia fechar o canal, mas não sei quanto tempo eu vou levar. Mais de uma pessoa comentou naquele vídeo que o YouTube removeu a inscrição dela do meu canal. O YouTube tem removido inscrições e like. Às vezes o cara é inscrito, dá o like some. Tem que atualizar a página e dar like de novo. Às vezes o cara é inscrito no meu canal, não aparece mais vídeo para ele, e quando ele vê um vídeo meu por acaso, ele fala, poxa, eu já sou inscrito no canal do Ronaldo, mas tem lá a opção inscrever-se, porque o próprio YouTube está removendo inscrições. Na verdade, pessoal, só quem é notificado dos vídeos é quem assiste com frequência. Então por isso que eu estou fazendo um pouquinho mais de vídeo, um pouquinho mais de esforço, para ver se eu consigo quebrar um pouco esse bug do YouTube, tá legal? E hoje eu quero falar sobre o Vic Vanilla. Pessoal, durante a noite eu costumo ver o Quai, né, no meu celular na cama, antes de dormir, que são vídeos curtos, né, eu gosto de ver, alguns são divertidos. E tem aparecido para mim periodicamente vídeos do Vic Vanilla. Eu até baixei alguns, né, que eu ia fazer esse vídeo, mas eu não sei se eu vou colocar aqui não, porque tem aquele negócio de direitos autorais. Inclusive o Malafaia já conseguiu me ferrar no meu canal novo de política, né, porque eu fiz um vídeo reagindo a um desafio dele, ele fez um desafio público, eu fiz o vídeo, até compartilhei aqui na aba comunidade, aí ele já meteu lá um direitos autorais, o vídeo não pode gerar receita. Esse é o pastor de Deus. Meu irmão, eu não quero que use minha imagem, meu irmão, em canais alheios, meu irmão, esses comunistas, medíocres, canalhas. Esse é o pastor de Deus, né, Malafaia. Mas enfim, foda-se. Também não vou ficar falando mais desse pastor, não. Aliás, quem segue ele é muito trouxa mesmo, né? Se querem seguir esse trouxa e darem seu dinheiro para ele, então nem aí. Vão lá, dê seus 10% para o pastor ficar mais rico. Agora, o Vic Vanilla, pessoal, ele tem aparecido muito no meu Quai, e eu observei uma mudança de comportamento dele. Não que eu acompanhasse ele antes, não sei se ele sempre foi assim, mas os vídeos dele ultimamente andam com um pouco de uma dose de, eu vou falar um termo delicado para não pegar pesado aqui no vídeo, de supremacia branca, tá? O Vic Vanilla, ele começou na internet como, eu vou falar um termo também que não sei se é apropriado, mas ele era ocultista. É porque dizem que se falar que ele era satanista e tal, ele processa, ele não gosta, então eu vou falar que ele era ocultista. Pessoas que estudam artes ocultas, ciências ocultas, tá? E ele fez sucesso assim na internet, ele vendia até um curso, tal, fazia lá um programa, depois parece que ele saiu do coisa, brigou com a mulher lá que era sócia dele e tal, não sei o quê. Ela até andou falando mal dele nos podcasts aí, enfim, coisa deles. Mas depois ele começou a se dizer que era judeu, o que eu não acredito. Ele não tem nem o fenotipo, né, de um judeu. E depois ele virou cristão, depois que ele começou uma amizade com o Daniel Mastral, e falou que vai fundar uma igreja. Até aí tudo bem. Não tem nada a ver com a crença das pessoas. Eu só acho um pouco improvável, né, para não dizer absurdo, um judeu virar cristão. Tá? Porque o judeu conhece a sua cultura, suas histórias, seus livros. E Jesus e o Novo Testamento são anátema ao Velho Testamento e ao povo judeu. Em tudo em Jesus é anátema. Desde o nome dele, o lugar que ele nasceu, as coisas que ele fez, tudo é proibido pela Torá. Então eu acho meio estranho, né, você pegar um personagem que é anátema ao seu povo e você seguir esse personagem. Acho muito improvável isso, tá? Mas enfim, mas o fato é que ultimamente ele tem espalhado alguns conteúdos, dando a entender que ele favorece a supremacia branca, a supremacia ariana. Tanto que ele falou recentemente aí no vídeo que ele vai fundar um partido ariano. E para mim, com todo respeito, não quero ofender a pessoa dele, até porque estou evitando o processo, essas coisas, mas ele não tem nada de ariano para mim, tá? Mas enfim, se ele acha que é um ariano, ele vai fundar um partido ariano. Na verdade, para mim, ele é um latino, como nós somos aqui. Tanto que tem latinos brasileiros, né, que já quebraram a cara, né, achando que eram arianos, aí tentaram interagir com grupos arianos europeus, e aí eles foram rejeitados, porque para os europeus nós não somos arianos, pessoal. Por mais branco ou clarinho que você seja, você não é um ariano, tá? Você pode ser a Gisele Bündchen, cabelo loiro, pele clara, olhinhos azuis, para eles você não é branco, tá? Então esse é o primeiro ponto. E ele fez alguns comentários que eu achei estranho, né, que nem, por exemplo, uma vez ele falou sobre o Holocausto. A pessoa perguntou para ele o que ele achava de quem negava o Holocausto. Aí na resposta dele, ele dá a entender que era proibido negar o Holocausto. Ele falou assim, não, eu não posso nem responder direito para você, porque não sei o quê, porque tem a mídia, a pressão, o sistema, eles não permitem que você questione o Holocausto. Você pode questionar, por exemplo, a Guerra Mundial, você pode questionar Hitler, você pode questionar os Estados Unidos, mas não pode questionar o Holocausto. Como se tivesse uma grande conspiração por trás, né, de judeus impedindo que as pessoas questionassem o Holocausto. Na verdade, pessoal, questionar o Holocausto é uma coisa estúpida. Tanto que isso já aconteceu, já faz algumas décadas, e já gerou até um processo uma vez na Inglaterra. Uma americana chamou de nazista um britânico que estava negando o Holocausto. Aí ele processou ela, e na Inglaterra quem é acusado é que cabe ao ônus da prova. Inclusive eu vi um filme sobre isso, baseado em história real.
Esse britânico, ele lançou esse movimento. Ele disse que aquilo que os nazistas usavam naquelas câmeras de gás era para matar piolho. Então ele falou, tá vendo, isso aqui era só para matar piolho, tá vendo? Não é? Por isso que eles raspavam a cabeça dos judeus, porque começou a proliferar piolhos, então eles fizeram isso para ajudar os judeus. Como os alemães eram bonzinhos, né, pessoal? Tiraram as pessoas de casa, botaram no trem, separaram das famílias só para dar um tratamento humanitário para eles. Fala sério, né, pessoal? Tem que ser muito idiota para acreditar nisso. Aqui no meu canal veio um cara anos atrás que ele falou assim, holoconto. Eu digo, é engraçado, né, que quando aquele campo de Auschwitz, né, caiu, o oficial americano chegou lá, ele deu ordem aos seus soldados para fotografar, filmar, que eles tinham lá já as primeiras câmeras da época, e registrar tudo. Ele falou, quero tudo bem documentado e registrado. Porque no futuro vai vir algum imbecil e vai dizer que isso aqui não aconteceu. Porque era tão absurdo que ele viu ali, corpos, pessoas magrelinhas, sabe, tudo, aquela maldade toda, que ele falou, tem que registrar isso daqui. Porque senão no futuro algum idiota vai falar que a gente inventou tudo isso. E é exatamente o que aconteceu. Hoje tem idiotas que negam tudo isso. Eles negam, por exemplo, que aquelas paredes de Auschwitz, elas são cheias de marcas nas paredes, que eram os judeus arranhando as paredes em desespero. Aquilo ali era o que? Era só um tratamento médico alemão? Fala sério, né, pessoal? Teve uma mulher negra que percebeu que ele estava seguindo essa linha, ela pegou e perguntou assim para ele, pro Vic Vanilla, você acha que eu sou inferior a você? Aí ele respondeu algo mais ou menos assim, olha, segundo a ciência, e ele usa a ciência, né, como base, a ciência fala que vocês negros, vocês são superiores a gente em força, né, em musculatura, força, vocês são mais fortes. E nós somos superiores a vocês em raciocínio, inteligência, intelectualidade. Então nós ficamos na mesma. Cada etnia tem sua superioridade em alguma coisa. Isso não é provado pela ciência, pessoal. Isso é pseudagem, tá? Não existe isso de que alguém é mais inteligente do que alguém por sua inteligência. Tanto que os negros, por exemplo, eles contribuíram com grandes invenções da humanidade e são pouco citados. Você só vai ver isso em biografias ou filmes de Hollywood. Por exemplo, tem aquele filme chamado Estrelas da Sua Época, ou Estrelas à Frente do Tempo, que mostra que foi 3 mulheres negras que ajudou a NASA a lançar o primeiro foguete para o espaço. Uma delas era chamada de computador, porque ela fazia cálculos matemáticos muito rápido, e não tinha computador naquela época. Mas foi graças aos cálculos dela que eles conseguiram calcular a órbita de lançamento, o retorno, aonde que ia cair aqui na Terra, etc. Tem também um outro filme, que eu não vou lembrar o nome, que é de um médico, que ele fez o primeiro transplante de coração na América, mas na verdade não foi ele que fez, foi o assistente dele negro, que nunca fez faculdade. Mas o cara lia os livros, começou a aprender, o médico viu que ele era inteligente, falou, porra, você entende dessas coisas. Ele falou, eu li nos livros. Ele falou, vem trabalhar comigo. Deixou ele trabalhando com ele como assistente. E aí quando chegou no dia de fazer a operação, o médico estava nervoso, ele estava com um tipo de mal de parto. Ele não conseguia segurar o bisturi e as coisas. Quem fez a operação foi o assistente dele. Ele foi lá, fez, saturou, fez tudo bonitinho, foi um sucesso. Dentre outras milhares de invenções que tem por aí, pessoal, que são de pessoas negras. Mas é que não se dava visibilidade por causa do racismo. Na América tinha aquelas leis de Jim Crow, essas coisas, então não se dava visibilidade. Agora dizer que uma pessoa negra é intelectualmente inferior, isso, pessoal, é coisa do século passado. O Brasil já teve um presidente negro, sabia? Nilo Peçanha. Por incrível que pareça. E isso foi há décadas atrás, né? Naquela época do Brasil... Eu não sei se era Brasil Império ainda ou se já tinha a República. Mas enfim, vocês pesquisem aí. Então esse tipo de argumento e coisas, pessoal, é estranho. Tanto que a maioria dos vídeos dele, ele coloca uma bandeira dos confederados americanos. Que para quem estuda história sabe o simbolismo dessa bandeira, né? E inclusive o Ben Pontes, que é do MBL, ele caiu numa denúncia essa semana, né? Porque falaram que ele é amigo do Vic Vanilla, como realmente ele curtia as coisas do Vic Vanilla no Instagram, compartilhava e ainda recomendava para os outros. Esse aqui é meu irmão, recomendo que veja os vídeos dele. Aí o moleque ainda meteu aquela, não, mas eu sou secretário do Guto Zacarias, aqui de São Paulo, que é o deputado estadual, e ele é negro, como é que eu sou racista? Algumas pessoas diziam até que eu sou negro. Aí o Santinelli reagiu a esse vídeo, né, o Thiago Santinelli, ele falou assim, maluco, você não tem nem lábio. Quem é que vai pensar que você é negro? Que ele tem aquelas boquinhas de CD, sabe? Aquelas boquinhas que não tem nem lábio, e acha que é negro. Mas enfim, pessoal. Então eu não sei, sabe, exatamente o que vai dar essa igreja do Vic Vanilla, e agora ele quer fundar um partido ariano. Só o fato dele querer fundar um partido ariano já mostra que ele não, talvez possa não aceitar pessoas que não sejam arianas. Tá? Esse é o primeiro ponto. E segundo, que fazer apologia a qualquer tipo de nazismo no Brasil é crime. Tá? Então se eu fosse ele, eu tomava um pouquinho de cuidado também com a legislação brasileira. Tá? Porque por mais que alguns brasileiros tenham essa ideologia maluca, aqui no Brasil ainda é crime. Tá? Então fica esperto aí que você não sei o que você vai dar. E as pessoas que eventualmente possam ir na igreja dele, fiquem atentas também, tá? Porque o cara se diz judeu, mas ele não tem nem o fenotipo judeu, tá? Com todo respeito. E eu jamais iria entender um judeu que fosse virar cristão
e apoiar o bigodinho lá da Alemanha. Vocês não acham meio estranho isso? Vocês acham que algum judeu ia formar algum partido ariano? Então fica a dica aí, pessoal. Quem gostou, por gentileza, dê um like aí, comente cachorro, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, ativa o sininho. Vocês conhecem já o lenga-lenga todo, né? Tudo que der engajamento ajuda o vídeo, tá bom? Então eu conto com vocês. Muito obrigado aí a todos que assistiram. Paz a todos.